Eu dividi a história de Herodes o Grande em 6 partes, e esse vídeo é a parte número 5. Então já é a penúltima parte da história desse importante personagem bíblico, principalmente no contexto do Novo Testamento. E ele é tão importante, inclusive chamado de Herodes o Grande, no tempo, na época romana já era conhecido como Herodes o Magno, e ele é fundador, inclusive, de uma dinastia bastante poderosa, que é a dinastia Herodiana, no contexto judaico, né? E hoje, então, parte número 5 sobre esse personagem, já entendendo um pouco da sua aplicação no Novo Testamento. Lucas não diz nada sobre Herodes. Lucas quem? O escritor deste importante livro do Novo Testamento. Então, Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro livro do Evangelho, e também Atos, né? Lucas não diz nada sobre Herodes, o Grande, né? Além de que ele foi rei da época do nascimento de Jesus. Então, a única menção a Herodes o Grande é que Lucas coloca que ele foi rei na época do nascimento de Jesus Cristo. Ou seja, Lucas capítulo 1, 5 traz esse relato. Que reinou entre 37 a.C. a 4 a.C. Agora sabemos que devido ao acúmulo de vários erros de cálculo, Jesus nasceu ao redor de 6 a.C. e não em 1 depois de Cristo, como se pretendia quando o moderno sistema de datação entrou em vigor, cerca de 15 séculos antes. Então, realmente foi no período em que Cristo nasceu. Mateus dá mais detalhes sobre Herodes o Grande, e sua vida está documentada em detalhes na história, apesar de haver muitas contradições. O foco principal de Mateus, que também é um outro escritor de um evangelho da Bíblia, Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, é o encontro de Herodes com os magos. Então, aquele relato do encontro de Herodes com os magos é Herodes o Grande. E sua ordem para massacrar os recém-nascidos em Belém. Mateus capítulo 2, verso 16. Isso teria ocorrido no ano cerca de 5 a.C., perto do fim do reinado de Herodes, né, que, como eu disse, reinou de 37 a.C. a 4 a.C. Embora esse ato não possa ser encontrado em quaisquer outros registros, é inteiramente coerente com as ações dos potentados orientais, aos quais muitos massacres semelhantes estão imputados nos registros históricos. Herodes contava com o favor dos romanos, ele era muito próximo, inclusive Júlio César mesmo e outros imperadores romanos eram sempre muito próximos de Herodes o Grande. Contava com o favor dos romanos porque mantinha um reino próspero e relativamente calmo e era rápido em esmagar qualquer rebelião ou agitações civis. Os romanos raramente interferiam com as ações das autoridades locais, desde que não pusesse em perigo qualquer romano, causasse qualquer inconveniência à administração romana ou afetasse negativamente os lucros romanos. Eles davam pouco valor à vida, especialmente a das crianças. Entretinham-se indo às arenas para assistir aos gladiadores, destroçarem-se até a morte, e o pai de família tinha o direito de matar qualquer um de seus filhos até que se tornassem legalmente adultos, com cerca de 13 anos de idade. Além disso, a tradição da Idade Média afirma que 144 mil crianças foram assassinadas, embora esse número seja grosseiramente inflacionado, pois provavelmente a população de Belém naquela época não chegava a 1.000 habitantes, de modo que, estatisticamente, é provável que houvesse menos de 15 ou 20 meninos de 2 anos ou menos. Por essas razões, é pouco provável que os romanos tivessem prestado uma atenção especial ao massacre de crianças judias por Herodes na cidade de Belém. Bom, eu paro por aqui e continuo no próximo vídeo, então, a última e finalmente a última parte sobre esse personagem bíblico, a parte número 6, tentando entender o que aconteceu com Herodes o Grande, né? Depois dessa longa história e longo reinado que ele teve na Palestina, né? Ou no contexto judaico. Estou construindo uma playlist nesse canal sobre todos os personagens bíblicos e o livro que eu escolhi, que está me ajudando de forma bem introdutória, é este aqui, ó. Todos os personagens bíblicos de A a Z. E eu já consegui gravar todos os personagens iniciados com a letra A, B, C, D, E, F, G e atualmente estão na letra H. Vídeo anterior, parte número 4 sobre a história de Herodes. Próximo vídeo, parte número 6. Valeu!